Eu vou usar a Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 57, verso número 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Aleluia. E vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Amém? Amém. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade maravilhosa, rica, de ouvirmos a Tua palavra que já está sendo lida. Também de pregar esta palavra, que ela encontre lugar nos nossos corações e produza muitos, abundantes frutos para a glória do Teu nome. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. E na direção desta noite, sejamos renovados por Ti, Espírito de Deus. Recebamos renovo dos céus para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O endereço do avivamento. Tem um banner aí, daqui a pouco, se conseguir, coloca para os irmãos. Queridos irmãos, você já ouviu falar sobre apostasia? Quer dizer, o abandono da fé, o abandono de uma crença, de uma religião, de uma convicção. Então, para começar estes minutos que seguem, durante a nossa caminhada cristã, com o passar dos anos, sabem qual é o maior perigo que enfrentamos? Não é a apostasia escancarada, mas sim o sutil e sorrateiro esfriamento espiritual. Existe o perigo de transformarmos a nossa fé numa rotina mecânica, em algo feito no automático, onde conhecemos as liturgias, a gente sabe todos os momentos do culto, sabemos direitinho começar a oração e terminar, os cânticos, conhecemos a mecânica para adorar, a liturgia nos é conhecida, podemos até guardar a sã doutrina, e como que nos orgulhamos disso, mas fazemos isso mecanicamente, porque pode ser que o nosso coração já não esteja ardendo como no primeiro dia, ardendo como no início, e esse é o maior dos perigos, é o maior dos riscos. Muitas vezes nós nos pegamos clamando por um avivamento, por um renovo, imaginando manifestações extraordinárias da parte de Deus, dos céus, e assim como aconteceu lá no Sinai, ou Horebe, com manifestação de trovões, relâmpagos, de fogo, imaginamos avivamento desta forma, mas hoje Deus nos mostra através do profeta Isaías. Deus nos revela que o avivamento tem um endereço muito específico. Deus nos mostra que Ele vai nos mostrar onde Ele habita e de que forma nós podemos nos achegar a Ele e sim sermos avivados, reavivados. Qual é a proposta aqui, meus irmãos, nestes próximos minutos? É que o Deus eterno e que é transcendente se inclina
graciosamente para habitar no coração quebrantado, com a finalidade única de renovar o vigor espiritual e vivificar as forças dos cansados da jornada da vida. Vejam, o Deus transcendente, o que é isso? Transcende, vai além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Não alcançamos a grandeza dele, sequer conseguimos entender um pouquinho do quão grande ele é. Por isso dizemos, transcende, vai além da realidade. Um Deus tão grande assim se inclina de graça para habitar no coração que se quebranta diante dele. Vamos demonstrar isso em 3 momentos aqui, os quais pretendo sejam breves. Primeiro, o Deus do lugar alto. Em segundo, o Deus do coração quebrantado. E o terceiro será o Deus que devolve a vida. Portanto, essa é uma ministração sobre Deus. Perceberam? O Deus do lugar alto, o Deus do coração quebrantado e o Deus que devolve a vida. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso Deus hoje? Amém? O Deus do lugar alto. Voltemos para o nosso texto de Isaías 57, versículo 15. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Esse aqui é o que a gente chama de um sermão textual. Vamos pegar um texto e trabalhar só nele ali, olhando para ele em 3 partes. Primeiro, o texto diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. A primeira grande verdade desse texto é a transcendência absoluta de Deus. Eu já te falei o que é um ser transcendente, está muito além do que conseguimos alcançar. Essa é a primeira grande verdade do nosso texto. Ele diz, Isaías, é o Deus alto e sublime. Está lá distante. Quando pensamos nele, olhamos para cima. Ele é sublime. Algo sublime quer dizer rico, nobre, inalcançável, de alto grau de pureza. Ele é tudo isso, é sublime. Reconheçamos esta noite o Deus do lugar alto. E isso é a grandeza do avivador, daquele que pode nos avivar. Ele está no seu trono, lá em cima, bem distante, de onde ele governa o universo, mas já vamos ver, governa também as nossas vidas. E de lá ele rege tudo e todas as coisas. O próprio Isaías diz que ele nomeia as estrelas e chama cada uma pelo nome, e sabe mais, e cada uma delas comparece diante dele. Esse é o Deus grande, o Deus alto, o Deus sublime em quem nós cremos, sabem? Deus alto, porque Ele está acima das nossas crises. Ele é muito maior do que as coisas que nos afligem. Ele está acima das limitações do nosso corpo, que sente o peso dos anos, que adoece, que esmurece, perde as forças. Ele está acima de tudo isso. Ele é o Deus alto e sublime. Ele está acima das preocupações familiares, acima das preocupações profissionais e até mesmo, meu pastor, das nossas preocupações ministeriais. Deus é maior
do que as nossas vidas, maior até mesmo do que o nosso ministério. Isso é dádiva que Ele dá, isso é dádiva que Ele nos confere. Ele está acima de tudo isso. Esse é o Deus alto e sublime. E todas essas coisas às quais eu me refiro são coisas que impactam fortemente as nossas vidas. Preocupações com a família, com a carreira, profissão, com o ministério, com a saúde, são coisas importantes, são ou não são? Mas Ele está acima de todas essas coisas. Comecemos por reconhecer com quem estamos lidando. É com esse Deus que nós estamos lidando, é dele que estamos tratando aqui. É para Ele que você se dirige quando ora. É para esse Deus. Percebe o tamanho daquele que ouve as tuas orações? Porque às vezes, queridos irmãos, oramos para um Deusinho pequenininho. A gente vai sendo influenciado pela mídia, vai sendo influenciado até mesmo pelos nossos sentimentos, e acabamos comparando Deus aos nossos sentimentos, às nossas limitações. Mas Isaías está dizendo, Ele é o Deus alto e sublime. Não perca isso de vista, nunca, não perca. Nós também lemos aqui de que o nosso Deus habita a eternidade. Nós corremos contra o tempo vai passando para todos nós. Nos preocupamos com dias, horas e minutos, com a idade, com as coisas que vão acontecendo. Preocupamos com o futuro, olhamos para trás com saudosismo, com nostalgia, e até alguns de nós dizem, aqueles dias é que eram dias. Um saudosismo que tem seu lado bom, mas às vezes tão destrutivo, porque não nos permite viver o dom de Deus de hoje, a dádiva que é o presente. Por isso que o tempo hoje se chama presente. Sabem, o ontem, o passado já foi, já passou. Lembre-se dele para aprender com as coisas que aconteceram. O futuro ainda não existe, você não sabe, não tem nem ideia, nem sabemos se vamos chegar lá. Mas tem um presente maravilhoso, tem um dom, uma dádiva de Deus, que é o dia hoje, é o dia agora, e tudo o que precisamos é viver esse presente, viver e aproveitar este tempo. Nós nos preocupamos, mas o nosso Deus, sabe, preenche a eternidade, preenche o tempo. Ele não envelhece, diz a Escritura, Ele não se cansa, e em especial, Ele não muda. Ele continua sendo alto, grande, sublime e eterno. Quando entendemos a grandeza do Deus que servimos, a nossa fé é fortalecida. A gente cria novo ânimo na oração, porque estamos orando para alguém grande, grande de verdade, que não é pouca coisa, que não é um deusinho, é um Deus todo-poderoso. Muda tudo, muda a nossa visão, muda o nosso jeito de ver, porque aí está, irmãos, a percepção que todos devemos ter da fonte do nosso avivamento, da fonte daquele que pode nos renovar, é inesgotável. Este é o nosso Deus. Ora, se o avivador é eterno, se aquele que pode nos renovar é eterno, a sua capacidade de renovar a igreja também é eterna, nunca passa. Ele continua renovando, Ele continua poderoso e pode nos renovar. E agora veja o que diz a Bíblia sobre o Senhor da igreja, em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Aleluia. E eis aí, portanto, o Deus do lugar alto. Um pouco mais sobre esse Deus,
O Deus do coração quebrantado. E aí vamos para o segundo bloco do nosso texto. Mas habito também com o coração, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Que reviravolta preciosa! Porque nós já estávamos nos apequenando aqui. Um Deus tão grande que eu sequer tenho a mínima chance de entendê-lo, de compreendê-lo. Quem jamais compreendeu o Senhor, entendeu? Quem poderia dele falar, lhe aconselhar? Ele é grande demais, ele é transcendente. Então nós vamos diminuindo, vamos nos apequenando, porque ele é grande demais. E tem que ser assim mesmo. Foi isso que disse João Batista em João no capítulo 3: convém que ele cresça e que eu diminua, que eu não apareça, mas ele sim, eu já estava desse jeito, você também. Mas olha, tem um mas aqui no texto. Porque esse Deus que habita o lugar alto, inacessível, ele declara, eu uso uma outra versão da Escritura, nova tradução na linguagem de hoje, mas moro também com os humildes e os aflitos. Ele mora com o contrito, com o abatido de espírito. E aí está o alento. Ele mora, habita. Quer dizer no texto original, arma tenda. Ele vem tabernacular com o abatido, com o aflito, com o de espírito humilde. Olha que maravilhoso, um Deus tão grande mora contigo, minha irmã, meu irmão. Um Deus tão grande mora com aquele que diante dele se coloca como contrito e abatido. E aqui no texto está também o segredo devocional que todos precisamos resgatar. Aqui está a condição para o avivamento. Você pode gritar, clamar, orar, fazer relógio de oração, mas o avivamento vem para o coração contrito e para o espírito quebrantado. Portanto, o avivamento depende de atitude diante de Deus. Não é o quanto eu grito, mas o quanto eu me quebro diante dele. Pode gritar? Pode, claro que pode. E o pentecostal tem toda a liberdade e gosta, mas é o coração quebrantado diante dele. É isso que faz com que o avivamento aconteça. Sabem, a palavra original para contrito quer dizer esmagado, pulverizado, reduzido a pó. É isso que o texto original dá a ideia para contrito. Não é só apertado, granulado, mas é moído de tal forma que vira pó. Isso não é falta de amor próprio, irmãos, como se diz nos nossos dias. Não é isso, mas é um quebrantamento espiritual. Quebrantamento diante da santidade de Deus, daquele que é totalmente outro, como a Escritura nos diz, onde o indivíduo reconhece que nada é, que nada pode sem o Senhor, o seu Deus. Queridos irmãos, com o passar dos anos, nós corremos o risco de nos tornarmos autossuficientes. Estamos bem, nada nos falta, materialmente falando, tudo vai bem. Então, a gente começa a ser levado pelo pensamento enganoso de dizer, não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém. Mesmo que não digamos com nossa boca, podemos expressar com nossas ações, com o nosso jeito de viver. Isso é muito perigoso, porque isso é fruto de pessoas e corações endurecidos pela vida. A vida endurece a gente, queridos irmãos. A vida nos torna ásperos, entende? Não é que você busca ser, é que a vida nos maltrata.
A vida nos açoita a nossa saúde, a nossa mente, nosso coração. Vivemos em tempos de bombardeio de todo tipo, de toda espécie. São dardos, como Paulo diz, dardos inflamados do maligno. O dardo não é uma arma poderosa pelo tamanho, meus irmãos. O dardo não é como um canhão que derruba parede, que derruba prédio. Não, o dardo é pequeno, mas tem veneno. O dardo pode ser uma palavra sutil, mas que começa a te fazer mal e vai inflamando. Sabem, o dardo tinha algo interessante, ele acertava o alvo e depois começava a destilar o veneno que ele carrega, ou ainda alguns dardos inflamados. Lembram que a Escritura diz? Ele acertava o alvo, acertava o escudo, e o escudo era de madeira, e depois ele ia ateando fogo ao escudo. Toma cuidado, é esse tempo que nós vivemos, é nesse tempo. A vida maltrata, sim, a vida nos torna rígidos demais, mas aqui está o segredo daquele com quem Deus habita: coração contrito, espírito contrito, coração quebrantado. Há um outro perigo que nos assola, que é ao nos orgulharmos bastante da nossa maturidade espiritual. Isso também é querer ser autossuficiente sem Jesus. João 15, Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então precisamos de Jesus. Eu estou tão bem espiritualmente que eu preciso mais de Jesus todos os dias, todos os dias. Sabem, Deus não habita com os soberbos, e a Escritura diz que na verdade Ele abate os soberbos, mas Ele escolhe fazer morada no coração do contrito. Ele escolhe fazer morada com aquele cujo coração foi esmagado na presença do Senhor. Estar abatido de espírito não significa viver em depressão, em derrota, não é isso, não é sobre isso, mas sim manter uma postura de total dependência de Deus, depender unicamente de Deus, é humilhar-se e dizer: nada posso, eu não posso, mas o meu Deus pode, o meu Deus faz. Isso aí é demais para mim, mas eu tenho um Deus que pode e que é capaz. É aquele que ora como orou o salmista: Senhor, o meu coração não se elevou, os meus olhos não levantaram, eu não me ocupo de coisas elevadas demais para mim. Em outras palavras, eu ponho tudo nas tuas mãos, está contigo, me ajuda. A teologia do quebrantamento fala sobre o espírito abatido, e é aquele que reconhece que mesmo após décadas de conversão, anos de conversão, ainda precisa da misericórdia divina, como no primeiro dia, como no primeiro momento em que disse sim para o Senhor Jesus. A Bíblia sobre quebrantamento fala assim, por exemplo, o Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Mas eu gosto do próximo verso do Salmo 34, verso 19. Eu gosto, sabe? As tuas aflições, sobre elas o que diz a palavra? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está em aflição? Está passando dificuldades? Deus te livra de todas. E antes que a gente comece a fazer aí alguns pensamentos virem à tona: mas eu não sou justo, eu sou tão pecador. Então bem-vindo, é você mesmo, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo foi justificado por causa da sua fé, por causa da fé. Então as tuas aflições todas, Deus te livra delas, em nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus falou assim, sobre quebrantamento. Mateus 5, verso 3: bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus. O reino é do abatido em espírito, o reino é do quebrantado. São esses que vão entrar no reino, que vão herdar o reino dos céus. O avivamento começa quando descemos do nosso pedestal, da nossa experiência, e nos prostramos no chão. O chão é o limite para o quebrantado, é o limite inferior e também o superior. Ele não passa do chão, mas também por estar quebrantado ele não levanta do chão, ele humilha-se diante do Senhor. Perceberam quantas promessas confortantes, quantas promessas encorajadoras? Olha, aquele cujo nome é santo, como diz a Escritura, isto quer dizer, aquele que é totalmente puro, separado de tudo o que é profano, o totalmente outro, que é inacessível por méritos humanos, habita comigo, habita contigo, habita com o que a Ele se rende, com o coração e o espírito moído e quebrantado. Terceiro e último, queridos irmãos, o Deus que devolve a vida, o Deus que aviva, portanto, devolve a vida. Aleluia. E por que o alto e sublime habita com o contrito? Porque ele habita com o abatido de espírito? O final do nosso texto de Isaías 57, verso 15, diz: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É para isso que ele habita conosco. A palavra original, vivificar, tem o sentido de trazer a vida novamente, fazer ressurgir, ressuscitar mesmo. É isso que significa vivificar. Deus deseja vivificar o teu espírito. Deus deseja fazer ressurgir novo ânimo, novas forças, outra vez. Ele quer te dar vida no espírito, outra vez. Deus deseja pegar esse coração cansado das lutas da vida, essa vida que enrijece a gente e traz tantas coisas, tantos reveses, tantas dificuldades, esse coração sobrecarregado muitas vezes de responsabilidades e preocupações. Deus deseja pegar esse coração e soprar nele vento fresco, vento novo do Espírito Santo. Deus sopra a vida, como soprou lá no Gênesis, e no espírito desgastado, no coração cansado e quebrantado, ele injeta ânimo, injeta nova vida. O avivamento que Deus oferece aqui esta noite não é só emocional, irmãos. Não vamos nos enganar, não é que vai sair daqui com as emoções curadas. Reavivar no texto original é dar vida novamente, é ressuscitar, é ressurgir. Então prepare-se para uma mudança estrutural, uma mudança de corpo, alma e coração. É isso que Deus quer fazer, e a promessa é que Ele pode fazer, e pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme a sua palavra. Sabe o que Deus faz? Renova o seu prazer na palavra. Você abre a palavra e se deleita nela. Sinais de avivamento. Sabem o que Deus faz? Deus devolve a intensidade do secreto da oração. Aquele tempo seu e dele passa a ter mais significado, passa a ter significado novamente. Mas Deus faz mais, e isso aqui é muito precioso. Um coração avivado tem reacendido o amor pelas almas,
você se preocupa e quer que mais pessoas venham, que mais pessoas partilhem desse amor. Vocês acharam Jesus? Você achou Jesus? Eu achei Jesus, então eu quero que Jesus seja também Senhor da casa do meu pai, da casa dos meus filhos, da casa do meu vizinho, da casa dos nossos vizinhos aqui em volta. Reacende, entende? Reacende a chama e o amor pelas almas. Uma igreja reavivada não se contenta só em fazer cultos, mas ela tem acesa novamente a chama de trazer almas para o reino de Deus. É isso que faz o avivamento. Deus está pronto para fazer pulsar novamente o coração com a força do primeiro amor. Deus quem faz, porque Ele é o Deus que devolve a vida. Aleluia. Viram uma pregação sobre Deus, o Deus do lugar alto, o Deus do coração quebrantado e o Deus que devolve a vida. Vamos concluir aqui. O avivamento não está longe de nós. Entendem? Não é algo distante. Não é algo para os moráveis que oraram 100 anos por avivamento. Não. Ele é para nós também. Para a igreja do Senhor, do nosso tempo também. O nosso Deus que governa o universo e que você viu aqui comigo, que preenche a eternidade, que não muda, está pronto para se inclinar e habitar corações quebrantados aqui esta noite. E habitar espíritos quebrantados aqui hoje. Não importa o quanto você esteja desgastado, desgastada pelas coisas, pela vida, não importa. A promessa de vivificação, de vivificar, de reavivar é para você. É para você, é para mim, é para nós. É a promessa. E se Deus prometeu, eu creio. Se Ele prometeu, nós cremos. Que nós possamos esta noite rasgar o nosso coração diante dEle. Lembra? Contrito quer dizer reduzido a pó. Rasgar o coração diante dEle, não as vestes, como diz Joel. Abandonar toda a autossuficiência, aquilo que achamos que podemos, mas dizer assim, ó, eu não posso, mas o Senhor, o meu Deus, Ele pode. Olhar para o problema e dizer, eu não posso, eu não sei, mas Deus pode. Olhar para a enfermidade, olhar para a situação, olhar para a frieza espiritual e dizer, eu não posso, mas Deus pode. Deus é capaz e Ele está ouvindo a minha oração. Isso é o mais importante, porque Ele ouve orações. Permita que o Senhor sonde o seu coração, sonde todo o seu ser, que Ele quebre as durezas do tempo, aquelas coisas que foram encroando o nosso coração, o nosso andar, que Ele traga um renovo espiritual duradouro, não só emocional, porque se for emocional, da porta para fora acaba, e mesmo antes de chegar em casa, nós estamos iguais ou piores do que antes. Deus quer te renovar de forma duradoura, algo que dure, sabem, o alto e sublime Deus te convida para quebrantamento esta noite. Estamos aqui para isso, mas Ele está te convidando para ser moído, para ser moída, reduzida a pó, até que a gente reconheça toda a nossa força vem dEle, somente dEle. Quem está reduzido a pó não tem mais força nenhuma, mas Deus pode, Deus tem, Deus é capaz. Que o Senhor nos conceda a graça de um quebrantamento verdadeiro que atrairá um avivamento genuíno, um avivamento, um renovo das nossas vidas,
renovo do nosso cultuar, renovo da nossa leitura bíblica, renovo das nossas orações, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem renova. E o avivamento não é para terceiros, o endereço do avivamento é aqui, no meu e no teu coração. Aleluia. Fique de pé, por favor, por gentileza, fiquemos em pé.